Outra história, pais que não querem fazer anamnese porque é perda de tempo, né? Então assim, vocês já devem ter passado por essa situação. E eu não tô falando só de dinheiro, porque, por exemplo, aqui, e é como eu ensino lá no curso de Sistema de Avaliação Padronizada, a gente, é o pacote, né? Nesse curso a gente ensina a parte administrativa burocrática também. É o pacote, não é por sessão. Então, independe se esse pai vai fazer uma sessão, se esse pai vai fazer 2 sessões de entrevista, mas essa mãe, ela quer falar logo, ela quer que seja resolvida a questão dela logo, ela quer falar sobre as dúvidas, ela quer tirar dúvidas outras, ela não quer ficar falando de peso, de altura, né? Não quer ficar falando muitas vezes da sua separação, e aí a gente vai entrar num assunto polêmico, né? A gente está falando de suspeita de neurodesenvolvimento, que tem vários níveis aí, níveis de apoio, de compreensão, né? Então tem crianças dentro do espectro autista ou com suspeita que não percebem nem pistas sociais mínimas, né? Por exemplo, a criança não percebe se alguém entrou na sala, não olha pro rosto da mãe, se um estranho entrou na sala, ou não olha para onde a mãe aponta. Será que ela percebeu algo mais refinado, como ela sentiu a separação dos pais? Ela pode estar percebendo que o pai não está lá, mas a separação dos pais e ficar esmiuçando muito isso, a gente precisa de coisas mais básicas. Essa criança às vezes não adquiriu repertórios mais básicos para perceber a separação dos pais, entende? Então a gente está falando de coisas que não é naquele momento que a gente vai enfatizar. A gente precisa saber, então, se os pais são separados, com quem a criança fica, com quem ela mora, a gente precisa saber, mas tem anamneses com base mais voltada para a psicodinâmica, que enfocam muito mais a área emocional do que a área de desenvolvimento. E se a gente está pensando no transtorno do espectro autista, a gente está pensando a gente está falando de desenvolvimento, né? Então, levar em consideração o pai que não quer fazer essa anamnese, tá? Então a gente vivencia isso. Ah, não, mas você não pode ver logo a criança? A gente marca com os pais, o pai traz a criança, não porque ele não tinha com quem deixar, porque a gente conversa sobre isso. Ah, mas eu queria que você desse uma olhadinha, porque eu tô muito angustiado, porque ele já quer uma resposta. Muitos querem uma dica, uma orientação. Quantas vezes a gente faz a entrevista inicial e o pai fala, você tem alguma dúvida? Você explica, colhe informação, explique, no final tenho sim. Como é que eu faço para ele fazer isso, isso e isso? Né? E o pai já quer uma orientação, pós-diagnóstico, pós-avaliação comportamental, né, para levantamento de repertório. Então são coisas que a gente vivencia e que a gente precisa se antecipar quando a gente vai fazer uma anamnese dessa, porque é uma anamnese criteriosa. São mais de 138 itens relacionados, que se você for perguntar tudo, vai virar realmente um interrogatório chato. E são coisas que você tem que perguntar, né? Então como é que a gente pode fazer isso sem ficar várias sessões com esse pai, gerando um custo para esse cliente, sem ficar chato, gerando conexão com ele? É isso que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje, tá? Deixa eu ver o que mais. Vocês estão mandando as dúvidas aí, se vocês... Tô vendo um monte de gente falando boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui em 544 pessoas. Vão mandando as dúvidas aí que depois eu vou responder. A gente vai começar então da seguinte forma. Dito isso, né, essas histórias, essas dificuldades, os estudos que a gente faz no núcleo de pesquisa, o que a gente faz aqui nas nossas vivências com o sistema de avaliação padronizada, na nossa clínica e nas outras clínicas que também fazem, também implantaram o sistema de avaliação padronizada e fazem essa avaliação padronizada lá. Eu, como supervisora, também vivencio as dificuldades das profissionais que fazem a avaliação. Eu diria que até as profissionais que já utilizam o sistema, elas não têm tanto essa dificuldade, mas quando não estão com o sistema implantado, às vezes elas têm dificuldade, como por exemplo, na hora de construir o laudo. Então, fez lá a avaliação, aí contrata a supervisão, né? Hoje em dia eu tô um pouquinho mais seletiva com a supervisão, eu só faço supervisão de profissional que concluiu o curso de sistema de avaliação e das minhas
das minhas companheiras de equipe aqui, né? Mas antes, quando eu fazia para outras clínicas, enfim, a profissional fazia toda a avaliação, chegava com o laudo. E aí eu via lá que estava faltando informação, né? Ah, mas enfim, você perguntou isso daqui na anamnese, né? Então você tá me contando um exemplo, né? Um caso de uma profissional que lá no relatório ela já estava concluindo, mas ela estava com muita dúvida, porque a criança tinha muito interesse por outras crianças. E se a gente for pensar no transtorno do espectro autista, essa é uma dificuldade, né? As crianças costumam ter mais interesse por adultos, por crianças mais velhas, e com pares isso costuma não ser uma questão mais dificultosa. E essa criança tinha muito interesse. Toda vez que ela via uma outra criança, ela partia pra cima e adorava e mostrava muito interesse. E essa profissional estava com muita dúvida com relação a isso, né? A mãe traz isso. Primeiro ponto, ela não testou com pares, né? Então ela não pegou um par no consultório, uma criança de mesma idade, e testou no consultório, não observou essa criança com pares na escola, né? Isso foi bem antes da pandemia. Então ela não tinha a observação. Isso é lá do curso, tá, gente? Não tem nada a ver aqui com a anamnese. Mas na anamnese, o que ela poderia ter perguntado? Então, o que essa criança faz quando ela vai em cima da criança? Essa criança tá com outro brinquedo na mão ou não? O que ela faz? Outras perguntas que poderiam, e nesse caso estavam relacionadas. Ela não fez uma anamnese especializada, né? Mas como faltavam muitos dados para concluir esse laudo, eu pedi para ela chamar os pais e fazer mais uma entrevista, né? Para esmiuçar pontos que eu fiquei em dúvida. E aí ela perguntou, né, sobre hiperfoco, sobre a criança ser obcecada em algumas questões. Essa criança era obcecada em chupeta e mamadeira. Ela tinha várias chupetas, bicos, né? Que no caso era uma pessoa que falava bico. Ela era obcecada por bicos, tinha vários, e mamadeira. Então, qual era a chance dela estar indo em cima de outras crianças por conta dos bicos que as crianças estavam? E eu pedi. Então, a gente precisa fazer esse tipo de pergunta. Essas crianças que ela vai em cima estão com bico? Estão com mamadeira? Ela está indo em cima do brinquedo? Ela está indo para brincar com a criança? O que ela faz quando ela chega lá? Ela brinca, ela interage, ela troca, ela partilha? Uma criança que não tem brincar simbólico ainda, que brinca de maneira estereotipada, vai para cima de outra criança e brinca, essas conexões a gente precisa fazer numa anamnese. A gente só consegue fazer se a gente faz a conexão, se a gente pergunta todas essas coisas, né? Então a gente consegue ir lá ligar o lé com o cré, senão a gente não consegue, tá? Então vamos lá. Então, partindo da anamnese da criança que segurou o pescoço desde que nasceu, né? Os outros pais que às vezes acham muito chata a entrevista, não querem fazer, ou porque não querem pagar, ou porque não vem o motivo para fazer essa primeira entrevista, e também dos profissionais que não colhem porque não sabem o que devem colher. A gente construiu uma entrevista de anamnese que tem perguntas abertas e perguntas fechadas, que eu vou explicar para vocês aqui nesses 3 dias. Como ela é muito grande, a gente partiu em 3 dias, tá?